Então hoje, o Cisco e a Trave, Renovando Atitudes, capítulo 33. É capítulo 33? É, capítulo 33. Se não é, finjam que é. Porque, na verdade, o livro de Hamed não tem números, os capítulos, fui eu que dei. E hoje, a leitura de hoje é bem interessante. O Cisco e a Trave. E aqui ele inicia uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 e tem 9, mas que, na verdade, ele está se referindo à passagem do Novo Testamento, capítulo 7, versículos 1 e 2, passagem essa que está presente no Sermão do Monte, queremos amanhã conversarmos todos juntos. E aí então Jesus nos diz: Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: Deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trava no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Lembrando, não é capítulo 7, versículos 1 e 2. Capítulo 7, versículo 3 e 4. Porque antes disso, exatamente a passagem que diz: Não julgues para não ser julgado, porque com a medida que o fizerdes, vós o também sereis. E aí então, no versículo 3 e 4, ele vai falar que você repara num argueiro no olho do teu irmão, que é um cisco, e você não repara na trave, num pedacinho de madeira no seu próprio olho. A leitura de hoje, queridos, é sobre isso. É sobre a negação que muitos nós fazemos cotidianamente de ver os defeitos dos outros, mas não reconhecer aos nossos próprios. Lembrando que eu não faço a leitura completa do texto, somente retiro algumas passagens para nós comentarmos. Hamed então nos diz: os indivíduos em plenitude não negam suas emoções. Permitem que elas venham à tona e, como elas estão sob seu controle, reconhecem o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. Somente mais um... vamos voltar, é melhor. Eu ia fazer um comentário sobre isso, mas vamos deixar um pouquinho mais à frente. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará os nossos êxitos ou nossas derrotas frente às estradas de nossa existência. Olha só. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará os nossos êxitos ou as nossas derrotas frente às estradas de nossa existência. Por um motivo muito simples, queridos. Quem nos rege são as nossas emoções. Quem nos rege é o nosso inconsciente, né? Nós já sabemos disso. Jung vai nos trazer exatamente, Gustav Fechner vai nos trazer a figura do iceberg, que é a nossa mente, e Jung vai colocar muito apropriadamente que 5% da nossa mente é o nosso consciente, que nós conhecemos. 95% da nossa mente é o nosso inconsciente, que nós não conhecemos e que nos dirige. Por isso que Gustav Fechner vai trazer a figura do iceberg, que a parte consciente é só a parte pequena do iceberg que está fora d'água. A parte grande, maior do iceberg, que é o nosso inconsciente, nós não enxergamos. Então aqui, ele está falando aqui, que se você é seguro de si, você não nega a sua emoção. E vamos ver que existem emoções e emoções. Mas qualquer que seja ela, você precisa ter a consciência de estar sentindo para verificar o que pode ser feito para minorá-la, no caso das emoções negativas. Como, por exemplo, a raiva, que é uma emoção natural, normal de todo ser humano. A tristeza, que é uma reação natural e normal de todo ser humano. Mas aí também temos o ódio, que aí já é uma emoção mais desequilibrada, uma emoção mais desorganizada, uma emoção mais desestruturada que, sem dúvida, necessita da nossa atenção. Agradeço os corações. Eu sempre esqueço de pedir para vocês, de vez em quando, cliquem nos corações para que a gente possa o quê? Saber que nós estamos falando somente para os espíritos, não é verdade? Hamed continua. Emoções são muito importantes. Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros.
Ninguém sente, pois, exatamente igual, isto é, com a mesma potência e intensidade, seja no entusiasmo frente a uma situação prazerosa, seja na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas para o mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. E é simples assim. Nós vamos ver que, por exemplo, outro dia eu estava falando com um homem feito, não estou falando de garoto, que ele é mais do que adulto e ele tem medo de injeção. Falou em injeção, ele está correndo, né? E para outras pessoas, tomar injeção é uma coisa muito natural. Eu, desde os meus 7, 8 anos, eu me lembro de tomar injeção, porque eu tinha um problema de alergia muito forte e eu tinha que ir na farmácia tomar injeção. E naquela época, que coisa curiosa, eu devia ter 7, 8 anos. Eu ia na farmácia sozinho. Era um outro tempo, né? Há 15 anos atrás, mais ou menos. Era um outro mundo. Então eu saía da minha casa, eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, saía da minha casa e ia até a farmácia, que não era tipo do lado da minha casa, não. E eu era criança mesmo. Eu devia ter 8 anos. 8, 9, não passava disso. E chegava lá e tomava injeção. Há pouco tempo, aos que me seguem, vocês sabem disso, né? Eu tive uma questão séria na minha coluna e eu tive que tomar injeção. Eu mesmo aplicava as injeções. Eu mesmo. Há muitos anos atrás, um um otorrino me ensinou a aplicar injeção porque eu tinha um problema de travamento de uma musculatura aqui na garganta e naquela época ele me ensinou a aplicar injeção. Olha, quando tiver esse problema você tem que aplicar essa injeção. E agora, então, há um mês atrás, com os problemas de coluna, dia sim, dia não, eu estava me aplicando injeção. Ou seja, o que é muito simples para um, e eu estou falando de sexo masculino, né? Porque é dito que é os homens que fazem, que acontecem, né? E mulheres, eu acho, muitas mulheres têm realmente um pouco de receio de injeção, ok. Mas para a gente ver que é uma mesma situação que para um é corriqueira e é simples, tipo, há pouco tempo atrás eu estava dia sim, dia não, aplicando uma injeção em mim mesmo, para outros, quando fala em injeção, homens feitos, fogem. E isso em todas as situações da vida. Nós vamos ver pessoas que elas têm a competência, a capacidade de enfrentar um desafio, outras não. Nós sabemos que o ser humano, não, todo animal, uma das questões que ele tem é o instinto de sobrevivência. E frente a um perigo mortal, assim é com os animais até hoje, e assim foi com os homens, enquanto viviam no primitivismo, ou até mesmo em algumas situações hoje em dia, quando você se vê em uma situação grave de perigo de vida ou morte, ou você paralisa, ou você enfrenta, ou você foge. Com os animais é assim até hoje, e entre os seres humanos também, dependendo da situação que vive. Portanto, nós vemos que cada ser humano tem uma forma de enfrentamento dos desafios da existência. No entanto, o conhecimento das emoções, você conhecer o que te rege, quais são os gatilhos emocionais que fazem com que você se comporte desse jeito ou daquele, é muito importante nós estarmos atentos. Hamed continua. Assim considerando, emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. Reconhecê-las ou admiti-las não significa de maneira alguma que vamos sempre agir de acordo com elas. Face a essa conjuntura, quando negadas ou reprimidas, não desaparecem como por encanto, mas por serem energias, quando reprimidas, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações, a apatia. E Jung já nos dizia, o reprimido cresce. Tudo que você reprime, você não direciona, aquilo vai se reprimindo. E no caso das emoções desencontradas, porque que ele está se referindo a isso, pode gerar o quê? As famosas
doenças psicossomáticas, as doenças de fundo emocional. Nádia, que entendi. Então ele está falando para não abafar as emoções. Quer dizer que se me der a louca e eu ficar com raiva e resolver quebrar tudo em casa para eu quebrar? Não, querido. Você não entendeu. Não, Jack, eu entendi o que ele falou. Então, se me der vontade de pular no pescoço do meu chefe, é para eu pular? Não. E aquela vontade que me dá quando meu esposo vira as costas, pegar com a panela da cozinha e dar na cabeça dele, é para fazer isso? Não, não. Você precisa se conscientizar dessa emoção e direcioná-la. Esse é o ponto, ok? Não existe isso de você, com a desculpa de que você precisa extravasar as suas emoções desencontradas, você sair quebrando tudo em casa, ou sair gritando com todo mundo, ou porque alguém te cortou, sair fazendo um pega na rua. Isso é atitude de pessoas desequilibradas, tá? É com muito respeito que eu digo isso. Muito respeito. Mas eu vejo as pessoas utilizando o carro como uma arma. Então alguém corta e pronto, o outro vai em cima e joga, dirigindo perigosamente, muitas vezes com os familiares dentro do carro. Querido, com imenso respeito, me desculpe. Se você é desse tipo de pessoa, não dirige mais não, vai fazer terapia. Não faz isso não. Não coloca a sua vida, a vida da sua família, a vida de terceiros em risco. Não faça. Mas ele me cortou. Você é um adoecido da alma como ele, pelo que me parece. Porque se ele te corta e você coloca a sua vida em risco, fazendo um pega com ele no meio do trânsito, me perdoe. Me perdoe. O melhor que você tem a fazer, ao menos por um período, é não dirigir até que você se torne uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. E é com imenso respeito que eu digo isso. Porque eu conheço pessoas que já vivenciaram isso. Eu conheço pessoas que, com familiares, com crianças pequenas dentro do carro, no trânsito, porque alguém cortou, ou fechou, sei lá o que, fez uma barbeiragem, sai fazendo pega atrás da pessoa, dirigindo transtornadamente. Então, queridos, todo cuidado e todo processo de conscientização é necessário. Então, o que você precisa fazer é redirecionar a energia. Está com raiva, quer explodir? Redirecione. Ok? Jack, como é que eu faço isso? Bem, na verdade, tomando como ponto de partida a raiva. A raiva é uma energia que, se você sente muito isso num grau muito alto, sem dúvida você precisa fazer algo para se enraivecer menos. E aí são N as propostas do mundo, que o mundo nos oferece para que nós possamos arrefecer os ânimos. Você pode desde fazer uma yoga, fazer uma meditação, fazer exercício físico. Muitas pessoas optam, às vezes, por modalidades esportivas que requeram mais energia, como uma arte marcial, por exemplo, ou um esporte que realmente requer mais energia, como tantos, né? É porque a arte marcial está muito dentro de mim, então eu já falo, mas outros esportes, tantos também, eles requerem muita energia, né? Muita explosão de energia, vamos assim dizer. Então é importante, né? Procure fazer isso. Por quê? Quando nós praticamos exercício físico, nós vamos liberar neurotransmissores, endorfina, norepinefrina, epinefrina, e são os neurotransmissores do bem-estar. Então, como a meditação, para cada situação existe um neurotransmissor específico. Então, o que ocorre? Quando você começa a praticar uma atividade física, a sua sensação de bem-estar ela aumenta. Como você fica mais de bem com você mesmo, porque você estimulou a produção dos seus neurotransmissores, a pessoa te corta, faz alguma barbeiragem, você, meu irmão, vai em paz. Vai em paz. E aí você pensa como eu penso, coitado, deve estar apertado para ir no banheiro, coitado. Pronto, está tudo bem. Não se esqueçam, queridos, pode ser leve, pode ser leve. Voltemos para Hamed. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e devemos usá-las como bússolas que nos nortearão os caminhos da vida. Isso é importantíssimo. Sempre lembrando, né? Tristeza, alegria, felicidade, raiva, medo.
Principalmente o que eu vejo, a tristeza. Vamos falar, então, falamos um pouco de raiva, vamos falar um pouco de tristeza. Tristeza, todos nós ficamos tristes de vez em quando. Se eu vou, por exemplo, se eu abro a minha geladeira, esperando que ali ainda tenha o mousse de chocolate que eu comprei, que eu guardei, quando eu chego lá, não tem. E eu lembro que eu comi ontem à noite, e da tristeza, mas é uma coisa passageira. E agora falando um pouco mais seriamente, se você sai de um emprego sendo demitido ou pedindo demissão, se você rompe uma amizade, se existe um rompimento de uma relação afetiva, se alguém muito próximo desencarna, claro, todos nós vamos ficar tristes e vivenciarmos o processo natural de luto. O luto não ocorre somente quando alguém desencarna, quando alguém morre, mas ocorre também o luto quando perdemos uma relação, rompemos um relacionamento afetivo, rompemos uma amizade, saímos de um emprego, às vezes terminamos algum processo que demorou muito, às vezes podemos vivenciar um processo de luto, sim, é natural. Só que esse luto, com o tempo, ele vai sendo apaziguado, vai sendo amenizado. Essa tristeza, vamos supor, tristeza superlativa nível 10, ela vai sendo amenizada. Vai diminuindo com o passar do tempo, que vai levar de 3 semanas a 3 meses, e em alguns casos pode levar até 2 anos, mas uma tristeza menor, mas pode levar o período de luto, pode levar até 2 anos, nós vivenciamos. Lembrando que, se você adentrar um período de tristeza profunda, nível 10, alguém que você ama muito morreu, desencarnou, morreu, ou houve um rompimento afetivo de alguém que você ama muito. Então, é claro, você vai estar no nível de tristeza de 0 a 10, nível 10. Se depois de 3 meses o seu nível de tristeza ainda for 10, talvez esteja na hora de consultar um médico, no caso um psiquiatra, porque pode então acontecer de você estar adentrando uma depressão ou já ter entrado. Muitas pessoas, quando passam por esses períodos de luto, já procuram um psiquiatra. Estou com depressão. Não, você não está com depressão. Você está vivenciando um luto, ok? E caso você queira tomar algum medicamento mais específico para acalmar um pouco o teu sistema nervoso central, não tem problema. Mas entenda, não é depressão. É o luto natural que ocorre com qualquer ser humano. E aí é claro que se você... Muitas pessoas não gostam dessa coisa de tomar calmantes e tal. Existem os calmantes naturais, sei lá, tipo maracujina, passiflora, homeopaticamente e através dos florais de bar, tem muitas homeopatias e muitos florais que nós podemos nos utilizar para amenizar um pouco o nosso sistema nervoso central. Tem o ritmoneuran também, que você compra, é comprimido, compra em farmácia. Então, são várias as questões. Agora, então a tristeza é isso, ela faz parte. Ela faz parte de nós seres humanos, a raiva também. De novo, lembrando, ódio é uma emoção adoecida da alma, ok? Então é importante que o ódio ele não é é natural sentir ódio. Não, me perdoe, não é natural sentir ódio, não. O ódio ele é a exacerbação da raiva. É a raiva potencializada. E aí, em alguns casos, sim, é necessário alguns cuidados, até mesmo médicos e terapêuticos. Porque o ódio ele pode destruir a sua vida. A do próximo não vai destruir, não. Mas a sua vida pode ser que destrua. Mais à frente, Hamed nos diz. Quanto tempo? Eu tenho um cronômetro aqui. Obrigado. Agora, Hamed vai entrar numa questão muito delicada. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou a coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Vou ler de novo. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou a coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Às vezes, tentamos fazer as nossas emoções desaparecerem porque as tememos.
E aí, mais à frente, ele diz: portanto, tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas sim dos outros. E é a respeito disso que é o capítulo do dia de hoje. Mais abaixo, ele diz: certos indivíduos condenam veementemente os ciscos nos outros e somente veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. É possível que estes mesmos indivíduos, é possível, de novo, não, tudo não é uma regra, é possível que estes mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e perversidades mal resolvidas, ou, em outros casos, emoções desmedidas de fama e de dinheiro, projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. É aquela hora que realmente tinha que fazer assim. Sabe como é que é? É essa hora. Eu tenho certeza absoluta que isso não tem a ver com nenhum de vocês, com nenhum de nós, melhor dizendo. E eu nem sei porque eu estou lendo, né? Somente é possível que estes mesmos indivíduos, o reconhecimento de que eles trazem consigo emoções sexuais e perversidades mais resolvidas, ou, em outros casos, emoções desmedidas de fama e de dinheiro, projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Eita! É numa hora dessa que eu queria que os comentários estivessem abertos. Vou dar os exemplos que eu sempre dou, porque para mim é os mais. É os que mostram mais. Pessoas que têm algo contra pessoas homossexuais, homoafetivas. Tem algo contra as pessoas homoafetivas. Então estão andando no shopping, vem dois homens de mãos dadas ou dois meninos de mãos dadas e aquilo desequilibra. Não é só achar feio, não. É desequilibrar. Que coisa horrível. Na minha época não era assim. Eu jamais permitiria isso, que meu filho e minha filha. E desanda a falar. Ou age como uma atitude de deboche. Pode ser. Pode, de novo, Hamed diz isso. Pode ser que esta pessoa que tem problema em relação à sexualidade dos outros traga em si um problema na sua própria sexualidade. Não quer dizer que ela seja, ou que ela queira, que ela traga em si uma homoafetividade reprimida. Não, não é isso. Mas quer dizer que na área sexual existe alguma questão que provavelmente essa pessoa precisa trabalhar. As pessoas que muitas vezes você está num engarrafamento. E aí você vê aquele espertinho que passa pela fila do acostamento e vai embora. E aí você fica com tanta raiva que você vê outras pessoas chegando e você fecha o acostamento para que ninguém mais passe. O que ocorre? Essas pessoas que estão indo pelo acostamento, elas estão fazendo uma coisa errada, elas sabem que estão e não estão se preocupando muito com o que os outros vão pensar. É essa a postura da pessoa que no engarrafamento anda pelo acostamento. Será que você tem vontade de fazer alguma coisa que não é lá muito correta, mas tem medo dos outros verem, do que os outros vão pensar? E quando você vê alguém fazendo, tomando uma postura, e de novo, não é você ir para o acostamento fazer, é algo que te chama a atenção. Alguém fazendo uma coisa errada, ela sabe, todo mundo está vendo. Será que você está reprimindo alguma coisa? Será que você tem vontade de fazer alguma coisa errada? E que você sabe que se você fizer, todo mundo vai saber e vai ver? São só alguns posicionamentos. Pessoas que se desequilibram, entendam que precisa haver o desequilíbrio, ok? É algo que me choca, que me desestabiliza. Isso é projeção. Será que você, quando vê uma questão de uma corrupção, você se desarmoniza? E você grita e faz 1 milhão de postagens, apontando o dedo.
no argueiro do vulto. Será, de novo, pode ser. Não estou dizendo que é, nem Hamed diz que é. Estamos dizendo que pode ser uma projeção sua, de alguma fragilidade. Ah, e o outro clássico, um dos mais clássicos de todos, com muito respeito por todas as meninas aqui presentes. A menina está lá treinando e vê aquela outra super sarada. Super, sei lá o que, super Angelina Jolie, eu não sei. Angelina Jolie já deve estar com 100 anos de idade, ou whatever, eu não sei. Alguém. Então vê aquela menina treinando toda sarada, toda bonitona. Aí olha para ela e fala assim, magrela, né? Menina magra, que menina feia. Olha só, parece um homem. Ou tem os caras também de academia que vêm os caras fortes lá e falam assim, toma bomba. Esse aí é todo bombado aí. Pois é. Eu fico pensando, eu pratico esporte, tem que ter um tiquinho de tempo, sabe? É, tem uns 2, 3 anos que eu treino. E é muito curioso isso, né? Ou seja, quando a moça vê a outra garota da academia, ou vê as postagens, ela é tomada de inveja, de ciúme, mas ela fala mal. Pode ser que você esteja projetando nela e você esteja pensando inconscientemente o que você está querendo dizer, o que você está verdadeiramente querendo dizer é assim. Poxa, eu queria ser como ela. Inconscientemente. Por isso que eu falo para as pessoas, muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam coisas e conversam comigo e elas não, ou não comigo, com muitas pessoas, que elas estão dizendo de si mesmas, estão se expondo e não sabem. E não sabem. Então está aí, demos aí 3 exemplos, 4, sei lá quantos demos, mas espero que tenha ficado, a gente tenha conseguido entender então o que é projeção. Onde eu parei? Ah, ok. E já no final, finalizando então, vamos ver aqui o que Hamed nos diz. Finalizando, atentemos para a análise. As condutas ali. Olha que, o que Hamed diz, que coisa mais bacana. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. O melhor de tudo é que eu só estou lendo, pessoal. Se você não gostou, não tem problema, não tem problema. Mande um e-mail, um WhatsApp ou um direct para a Hamed. De repente ele te responde. Eu estou meio surdo hoje, eu vou ler de novo. Atentemos para a análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Por isso que eu tenho raiva daquelas pessoas, eu tenho raiva daquelas pessoas que chegam lá na loja de mousse de chocolate, comem 10 mousses. E eu peço 2. E eu falo, vai passar mal, vai chegar em casa, vai passar mal, não vai engordar, vai ficar diabético. Porque eu quero comer os 10. E tá ali outra pessoa Alex Serelepe comendo um balde de mousse de chocolatinho falando da vida dos outros. Queridos, é isso. É exatamente isso. Por isso que é tão legal esses estudos. Por isso que é tão legal que nós passamos a nos conhecer mais, né? Faltando 1 minuto e meio para... Ah, não! Faltando 1 minuto e meio não, são 49 ainda, não é 59. Pergunte a você mesmo. Será que você anda projetando alguma coisa nos outros? Será que você é daquela que, quando está numa roda de amigas, você olha para alguém e fala assim, nossa, você tá pálida. Nossa, o que que você fez no seu cabelo? Que ele ficou assim. Mas você já fala com esse tom de voz que é para diminuir a pessoa. Muitas vezes, quando nós fazemos isso, por exemplo, é que nós temos a autoestima tão baixa, tão baixa, tão baixa, que a gente precisa apontar o dedo para o outro, apontando algum defeito, quem sabe, no outro, para que as atenções saiam de nós, vão para o outro, para que o outro se sinta incomodado e que a gente se sinta bem. Olha que coisa. E ele usa essa palavra aqui, que coisa perversa.
Infelizmente, nós temos essa necessidade. Infelizmente, os seres humanos, por serem frágeis, acabam fazendo isso, né? Então, se você olhar a academia, a menina lá da academia, faz o seguinte, vai treinar, sabe, sei lá, quantos suplementos, o quanto que ela se dedica, o quanto que ela se alimenta regradinha. Eu já não me alimento regrado faz muito tempo, muito tempo. O que eu quero dizer, antigamente, eu pesava os alimentos que eu comia, a minha dieta era extremamente rigorosa. Hoje não, hoje não. Hoje, mas como sempre muito certinho. Sempre, 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 sempre. Me permito sim, estou com vontade de comer pizza, eu vou comer pizza. Quero comer batata frita, eu vou comer batata frita. Mas nos meus dias normais, eu tenho uma dieta muito rígida. Quando eu vou treinar, eu treino igual eu falo assim. Se um dia vocês me virem treinando, vocês vão falar assim: gente, aquele rapaz parece o Jack. Não, mas não pode ser, não. Olha ele treinando, não pode ser o Jack. Parece um bicho treinando. Sou eu mesmo, muito prazer. Como eu sempre digo, quando eu vou para academia, eu vou levar os meus bichinhos para passear. Muitas vezes, Camila Valentim, que está aqui, ela já me viu muitas vezes, boné fechado, assim, aqueles de beisebol, né, com a curva, fone de ouvido, e eu tô ali. Janine também, não sei se ela está aqui hoje, a Janine, mas a gente treinava na mesma academia, então era muito normal isso. Então, aí a pessoa olha e fala assim, poxa, vai se esforçar também. Às vezes passa num concurso público e pensa assim, deve ter sido, eu não sei qual termo, acho que é pechada, né? Eu acho que não existe mais isso, né? Deve ter sido pechada, deve ter sido indicação. Puxa, estuda também. Você não sabe quantas horas, quantas noites em claro essa pessoa passou estudando, né? Então é muito fácil apontar o dedo. É muito fácil também nós colocarmos a, nós colocamos a culpa da nossa existência nos outros, as nossas frustrações nos outros. Então, como eu não consigo atingir o peso, o corpo daquela menina ou daquele cara, eu passo a julgar e criticar e menosprezar. Como é que não tem um título que quem desdenha quer comprar? Não tem um ditado que é assim? Pois é. Então, quanto mais aquilo te chama a atenção, quanto mais aquilo te incomoda, é algo que você traz dentro de si. Vamos mais uma vez. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Ou, em outros casos, quando você vê, por exemplo, essa pessoa, você é uma pessoa mais preguiçosa. E você não. Você finge que vai na academia, mas não faz nada, fica ali batendo papo, fica tirando selfie, fica uma hora inteira e faz 3 exercícios. Mas mesmo os exercícios que você faz é sem esforço. Então, não existe uma dedicação. Sem luta não há vitória. Sem empenho não há conquista. Se eu não me engano, essa fala é de nossa querida Joana de Ângeles. Para tudo na vida precisa de esforço. Então, veja bem, comece a reparar mais na vida que te cerca. Então, se você vê a postura sexual de certas pessoas, isso te incomoda, pode ser que você traga dentro de si alguma questão, alguma repressão sexual, algo que você gostaria de vivenciar ou ter vivenciado e não vivencia. Quem sabe? Talvez nas suas relações afetivas você não diga o que você gosta, o que você quer, porque você acha que é feio dizer se você for mulher, por exemplo. A gente vê muito isso, infelizmente, até os dias de hoje. Estejamos mais atentos. Se você olha TV ou noticiário e você vê aquela corrupção e você se indigna a ponto de se desequilibrar de novo, querido. Não sou eu e Hamed que estamos dizendo. Isso é psicologia, ok? Isso não é uma criação de Hamed ou da minha cabeça. A gente está falando de estudos psicológicos. Hamed é um livro de estudo psicológico. Tanto que se você colocar agora no Google projeção, você vai encontrar exatamente isso. A definição é essa. Você enxerga nos outros aquilo que você não quer ver em si. Então, muitas vezes, queridos, o outro é o nosso espelho. Comece a ver, então, o que é que você vê no outro que te incomoda? A disciplina do outro? Será que você gostaria e não consegue? Você vê o esforço do outro? Será que você gostaria de se esforçar tanto e não consegue? A postura sexual do outro? Será que você gostaria de se permitir certas coisas, seja lá o que for? O outro que passa pelo acostamento e te agride até o ponto de você fechar ali para que ninguém mais passe.
O que será? Será que existe algo em você, alguma coisa errada que você gostaria de fazer? E na frente de todo mundo, sem se preocupar, e ali estava uma pessoa que está tendo a coragem de fazer isso? São somente poucos exemplos. Na vida de cada um de nós, ela terá os exemplos de acordo com as suas projeções. Elas são de toda a ordem. Será que você vê aquele casal muito apaixonado e você fala assim: não, isso deve ser mentira. Eles não podem se amar assim. Será que você gostaria de viver esse grande amor, um grande amor dessa forma? E aí você olha nos outros aquilo que você gostaria para sua vida, mas não tem. Olha quantas coisas, quantas coisas. No final, fora as questões da projeção, vamos sair um pouquinho da questão da projeção, mas a verdade é, queridos, Jesus não se referia só à projeção. Quem fala isso, não, não. Se algum estudo psicológico fala, por que Jesus se referia à projeção? Não, 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 não. Ele se referia a tudo, a tudo. Porque muitos de nós não é pela projeção, mas vive criticando e julgando a tudo e a todos. E às vezes é só a mania mesmo de falar mal da vida dos outros. Nem sempre é uma projeção específica, não. Muitas vezes a pessoa que é maledicente, ela é fofoqueira, ela gosta de criticar, de julgar, de falar mal da vida dos outros. E aí sim pode haver um processo de baixíssima autoestima, mas não é uma projeção necessariamente, ok? Por isso que pode ser, nem sempre necessariamente tudo é. Mas vamos procurar, queridos, não julgar. Por favor, vamos entender. Sempre, sempre. Gente, é Jesus que nos diz. Vamos lá, vamos ao Cristo. Vamos ler exatamente não, mas como está lá? Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Onde está? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos voltar ao versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Querem que eu desenhe? Está difícil de entender? Não vamos nos esquecer, queridos. Eu, você, todos nós, um dia iremos morrer. Já avisaram isso? Você vai morrer um dia? Eu vou morrer um dia? Estejamos. Eu estou muito tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Então, um dia nós vamos morrer, vamos desencarnar e vamos estar no mundo espiritual. E adivinha só que mundo espiritual que te aguarda? O mundo espiritual que te aguarda é o mundo que você leva dentro de si mesmo. Não pense que se você é uma pessoa extremamente maledicente, fofoqueira, crítica, que julga, que fala mal de todos, com imenso respeito eu te digo, não pense que você, ao desencarnar, vai acordar nos braços de Bezerra de Menezes. Não vai ocorrer. E seria hipocrisia e irresponsabilidade e falsidade minha dizer que assim ocorreria. Porque a cada fala que nós fazemos no mal, o mal, adivinha, se impregna em nós. Eu não sei se foi o vídeo de hoje ou de ontem que foi sobre isso, o videozinho de 1 minuto. O que eu emano, vem para mim. Então, se você emana crítica, julgamento, fofoca, maledicência, adivinha, nessa mesma energia você vai vibrar cada vez mais, seja encarnado aqui ou desencarnado no mundo espiritual. E não é nada bom. Estejamos atentos. Queridos, 59 minutos. Vamos então encerrar essa primeira parte da nossa live. Às 21h05 retornamos com os comentários abertos, então, para respondermos às eventuais perguntas que surgirem. Aos que não ficarem, gratidão por sua presença. Quem sabe, caso você queira aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre o Sermão do Monte, eu te aguardo aqui amanhã às 20 horas. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado e esclarecimento.
Ajuda-nos, Senhor, a nos conscientizarmos mais de nós mesmos, de nossos próprios movimentos existenciais. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos o nosso próximo com mais amor, mais carinho, vendo ali um irmão de caminhada, assim como nós mesmos o somos. Ajuda-nos a sermos menos maledicentes, menos críticos. Auxilia-nos a julgarmos menos o nosso próximo, não por ele, Senhor, mas por querermos o melhor para nós mesmos. Então, queridos amigos, graças a ti, Senhor, que assim seja, que assim seja. Queridos, gratidão.